Como o Espírito Santo se revela para você quando se sente com um vazio por dentro sem explicação. Existe um tipo de vazio que ninguém vê. Ele não aparece nas fotos, não interrompe sua rotina, não impede você de trabalhar, conversar ou até sorrir. Por fora, tudo parece em ordem. Por dentro, algo está faltando. E o mais difícil é não conseguir explicar o quê. Você tenta analisar, comparar, encontrar uma causa lógica, mas nada encaixa. Não houve uma grande perda. Não houve uma queda evidente. Ainda assim, o vazio permanece. Esse vazio confunde porque não vem acompanhado de caos. Ele vem em silêncio. Você continua vivendo, mas sente que está apenas funcionando. Continua orando, mas sente que as palavras não alcançam o fundo do que você carrega. Continua acreditando em Deus, mas percebe uma distância estranha entre o que você sabe e o que você sente. E então surge a pergunta que muitos evitam fazer. Por que me sinto assim se aparentemente está tudo bem? O problema não é o vazio em si. É a interpretação que você faz dele. Você começa a se julgar, questiona sua fé, pensa que talvez esteja frio espiritualmente. Ou pior, que Deus se afastou. Mas esse tipo de vazio não nasce da ausência de Deus. Muitas vezes nasce do excesso de ruído interno, de camadas acumuladas, de uma vida que continuou em movimento enquanto a alma ficou para trás. Esse vazio é desconfortável porque ele interrompe o automático. Ele não permite que você continue vivendo apenas por hábito. Ele chama sua atenção sem gritar. Ele não pede decisões imediatas, ele pede consciência, e é exatamente por isso que tantas pessoas tentam preenchê-lo rapidamente com distrações, atividades, explicações rápidas ou espiritualizações forçadas. Qualquer coisa para não sentir esse espaço aberto por dentro. Mas e se esse vazio não fosse um defeito? E se ele fosse um ponto de contato? Um lugar onde o Espírito Santo começa a se revelar não com barulho, mas com presença. Não com respostas prontas, mas com convite. Esse vazio que você sente não está ali para te punir, nem para te confundir. Ele está ali para te acordar para algo mais profundo do que você vinha vivendo. Quando tudo parece normal por fora e vazio por dentro, Deus não está ausente. Ele está mais perto do que você imagina, trabalhando em uma camada que você ainda não aprendeu a escutar. E para entender isso, é preciso desfazer uma confusão muito comum que pesa sobre muita gente silenciosamente. Quando o vazio não é tristeza, nem depressão, nem falta de fé. Nem todo vazio é tristeza, nem todo vazio é depressão. Nem todo vazio é sinal de que sua fé enfraqueceu. Essa distinção é essencial, porque quando você coloca um rótulo errado no que sente, começa a lutar contra algo que não é um inimigo. E essa luta só aprofunda o cansaço. A tristeza tem causa identificável. A depressão traz um peso constante que afeta todas as áreas da vida. A falta de fé gera afastamento consciente de Deus. O vazio do qual estamos falando é diferente. Ele aparece mesmo quando você ainda crê, mesmo quando continua buscando, mesmo quando não abandonou seus valores. É um vazio que não grita desespero, mas sussurra desalinhamento. Esse tipo de vazio surge quando você viveu muito tempo atendendo expectativas, cumprindo papéis, sendo forte, sendo constante, sendo responsável, mas deixou de ouvir o que acontece por dentro. A alma não reclama como o corpo, ela silencia. E quando silencia por tempo demais, cria um espaço que não pode mais ser ignorado. Muitas pessoas sentem esse vazio e imediatamente se culpam. Acham que estão falhando espiritualmente, tentam orar mais, fazer mais, se esforçar mais, mas esse vazio não é falta de esforço.
É falta de conexão consigo mesmo diante de Deus. É o sinal de que algo dentro de você precisa ser escutado, não corrigido. O Espírito Santo não se manifesta apenas quando você está emocionado ou animado. Ele também se manifesta quando ele remove distrações internas para que você perceba o que estava abafado. Esse vazio não é rejeição, é convite. Convite para uma fé menos automática e mais consciente, menos performática e mais verdadeira. Quando você entende que esse vazio não é um problema a ser resolvido rapidamente, algo muda. Você para de se acusar, para de se comparar, para de tentar se consertar o tempo todo e começa a observar, a escutar, a permitir que Deus se revele não no excesso, mas no espaço. E é exatamente aqui que muitas expectativas espirituais precisam ser ajustadas. Porque talvez você esteja esperando o Espírito Santo se manifestar de um jeito que ele não escolheu usar neste momento. Porque o Espírito Santo nem sempre se manifesta através de emoção. Existe uma expectativa silenciosa que muita gente carrega sem perceber. A ideia de que se o Espírito Santo estiver presente, algo precisa ser sentido de forma intensa. Um arrepio, uma alegria súbita, uma paz evidente. Quando isso não acontece, a conclusão costuma ser rápida e dura. Deus não está aqui. Mas essa expectativa não vem da verdade bíblica, vem da associação entre espiritualidade e estímulo emocional. O Espírito Santo não se limita às emoções, porque as emoções não são um lugar estável. Elas mudam, oscilam, reagem ao cansaço, às circunstâncias, às memórias. Se Deus dependesse da sua capacidade de sentir para se revelar, a presença dele seria instável. Por isso, muitas vezes, o Espírito Santo escolhe outro caminho, um caminho mais profundo, mais silencioso e mais transformador. Quando você sente o vazio por dentro, é comum procurar emoção como prova de que Deus ainda está agindo. Mas o Espírito Santo não se revela apenas como sensação, ele se revela como consciência, como percepção, como um incômodo suave que não te deixa continuar no automático. Ele se manifesta quando algo dentro de você começa a questionar o ritmo, o sentido e a forma como você tem vivido, mesmo sem gerar emoção visível. A ausência de emoção não é ausência de Deus. Muitas vezes é maturidade sendo construída. O Espírito Santo começa a retirar os estímulos para que você não dependa deles. Ele não quer que você reconheça sua presença apenas quando sente algo. Ele quer que você aprenda a reconhecê-lo mesmo quando tudo está neutro por dentro. Essa neutralidade emocional assusta, porque tira o chão de quem sempre associou fé a sentimento. Mas ela também purifica a relação com Deus. Você deixa de buscar experiências e começa a buscar presença. Deixa de buscar confirmação emocional e começa a desenvolver sensibilidade espiritual. O Espírito Santo trabalha muito no nível da percepção silenciosa. Ele ajusta o olhar, alinha o coração, revela verdade sem levantar a voz. E quando você está vazio emocionalmente, essa atuação fica ainda mais clara, porque não há ruído competindo com ela. Se você não está sentindo nada, isso não significa que Deus se afastou. Pode significar que Ele está se aproximando de uma forma mais profunda, menos sensorial e mais transformadora. Ele está te ensinando a reconhecê-lo não pelo que você sente, mas pelo que começa a perceber sobre si mesmo, sobre sua vida e sobre o que já não faz mais sentido. E quando essa percepção começa a surgir, algo importante se revela. O vazio não é ausência, ele é sinal de saturação. Saturação de ruído, de papéis, de expectativas. E entender isso muda completamente a forma como você interpreta o que está acontecendo dentro de você. O vazio como sinal de saturação, não de ausência. O vazio que você sente não surgiu porque algo essencial foi tirado. Ele surgiu porque muita coisa foi acumulada.
acumulada sem pausa, sem escuta, sem espaço para digestão interior. Você viveu sendo tudo para todos, cumprindo responsabilidades, mantendo estruturas, sustentando expectativas. E a alma, silenciosamente, ficou cheia de mais do que não alimenta. Esse tipo de vazio não é falta de conteúdo espiritual. É excesso de ruído. Ruído de tarefas, de demandas, de obrigações emocionais, de papéis que você assumiu para sobreviver, agradar ou manter equilíbrio. Quando a alma fica saturada, ela não consegue mais sentir profundidade. Tudo vira superfície. Então surge o vazio, não porque não há nada, mas porque nada mais toca fundo. O Espírito Santo age de forma muito clara nesses momentos. Ele não adiciona mais coisas. Ele começa a esvaziar. Não para te deixar oco, mas para devolver sensibilidade. Quando tudo dentro de você está ocupado, Deus não tem espaço para ser percebido. Não porque Ele não esteja ali, mas porque você não consegue mais distinguir sua presença no meio de tanto barulho interno. A saturação cria um efeito curioso. Você continua fazendo coisas boas, espirituais até, mas sem vida. A oração vira hábito, a fé vira conceito, a presença de Deus vira ideia. E isso cansa profundamente, porque você sente que algo está errado, mas não sabe o que é. Esse cansaço não vem do pecado, vem da falta de espaço. O vazio aparece como um alarme silencioso. Ele interrompe o automático. Ele sinaliza que sua alma precisa respirar, que algo precisa ser reorganizado. Que nem tudo que ocupa seu tempo ainda merece ocupar seu interior. Esse vazio não é rejeição de Deus, é convite à limpeza. Muita gente tenta preencher esse espaço rapidamente. Mais atividades, mais conteúdos, mais estímulos. Mas isso só aumenta a saturação. O Espírito Santo não compete com excesso. Ele espera o espaço. Ele age quando há abertura. E o vazio é essa abertura inicial. Quando você entende que o vazio é sinal de saturação, não de ausência, algo muda. Você para de se desesperar. Para de tentar se preencher artificialmente. Começa a observar o que está ocupando demais seu interior. Começa a perceber o que perdeu sentido, mas ainda consome energia. Esse processo não é imediato. Ele exige honestidade, exige silêncio, exige disposição para deixar coisas saírem sem saber ainda o que entrará no lugar. Mas é exatamente nesse espaço que o Espírito Santo começa a trabalhar de forma mais profunda. E há algo ainda mais delicado nesse processo. Às vezes, Deus não apenas permite o vazio. Às vezes, Ele remove sensações espirituais de propósito, não para te afastar, mas para aprofundar sua percepção. E compreender isso é essencial para não interpretar mal o que você está vivendo. Quando Deus remove sensações para aprofundar a percepção. Há momentos em que Deus não acrescenta nada novo à sua experiência espiritual. Pelo contrário, Ele remove. Remove sensações, remove entusiasmo, remove aquela resposta emocional imediata que antes vinha com facilidade. E quando isso acontece, a primeira reação é pensar que algo se perdeu. Mas, na verdade, algo está sendo refinado. Deus não retira sensações para punir ou testar de forma cruel. Ele o faz para aprofundar a percepção. Sensações são úteis, mas limitadas. Elas ajudam no início da caminhada, mas não sustentam a maturidade espiritual. Se você depende de sentir para crer, sua fé fica vulnerável ao cansaço, às circunstâncias e ao próprio estado emocional. Quando Deus remove sensações, Ele cria um ambiente onde você precisa prestar atenção de outro jeito. Você começa a perceber atitudes, pensamentos, resistências internas, verdades que antes passavam despercebidas porque eram abafadas pela emoção. O Espírito Santo começa a se revelar não como estímulo, mas como clareza. Esse processo é desconfortável porque você se sente seco por dentro,
ora e não sente nada, busca e não se emociona. Mas isso não significa que Deus se afastou, significa que Ele está mudando o canal de comunicação. Ele não quer que você confunda sua presença com uma reação do seu corpo ou da sua mente. Ele quer que você reconheça sua atuação no que está sendo transformado dentro de você. A ausência de sensação obriga você a ser honesto. Sem emoção, não há maquiagem espiritual. Você não consegue se esconder atrás de experiências intensas. O que sobra é o real. O que você pensa, o que você evita, o que você precisa enfrentar. E é nesse nível que o Espírito Santo trabalha com mais precisão. Quando Deus remove sensações, Ele também protege. Protege você de depender de experiências para se sentir validado espiritualmente. Protege sua fé de virar consumo emocional. Protege sua relação com Ele de se tornar superficial. Ele está te conduzindo a uma fé mais estável, menos reativa e mais consciente. Esse vazio sensorial cria espaço para algo mais profundo. Uma percepção que não depende de sentir, mas de compreender. Uma presença que não precisa ser intensa para ser real. Uma comunhão que não se mede por arrepio, mas por alinhamento interior. Se você está vivendo esse período, não corra para preencher. Não force emoção, não se culpe. Esse é um convite a amadurecer. A aprender a reconhecer Deus, não pelo que você sente, mas pelo que começa a mudar em você sem barulho. E quando essa percepção se aprofunda, algo importante se revela. Muitas vezes, o vazio não é apenas espiritual. Ele é também resultado de uma desconexão silenciosa de si mesmo. Uma desconexão que o Espírito Santo quer restaurar. A diferença entre estar vazio e estar desconectado de si mesmo. Nem todo vazio vem de fora. Muitas vezes, ele nasce quando você se afasta de si mesmo sem perceber. Você continua vivendo, decidindo, reagindo, mas não está mais presente no que sente. Aprende a funcionar no automático, a responder expectativas, a cumprir papéis, enquanto ignora sinais internos que pedem atenção. Esse afastamento não acontece de uma vez. Ele se constrói aos poucos, como uma defesa silenciosa. Estar vazio é sentir um espaço interno aberto. Estar desconectado de si mesmo é não conseguir mais acessar o que está dentro. No primeiro caso, ainda há sensibilidade. No segundo, há anestesia. O Espírito Santo costuma agir exatamente nesse ponto, porque a desconexão de si mesmo sempre enfraquece a conexão com Deus. Não porque Deus se afasta, mas porque você deixa de escutar o lugar onde Ele mais fala. Quando você se desconecta de si mesmo, começa a viver mais pelo que é esperado do que pelo que é verdadeiro. Suas decisões passam a ser reativas. Suas orações se tornam genéricas. Sua fé continua existindo, mas sem intimidade. E o vazio surge como um alerta, não como um castigo. Ele diz que algo em você precisa ser reencontrado. O Espírito Santo não ignora essa desconexão. Ele a expõe com delicadeza. Faz você perceber que está distante das próprias emoções, dos próprios limites, das próprias perguntas. Não para te acusar, mas para te trazer de volta. Ele não força a reconexão. Ele cria espaço para que você sinta novamente. Esse vazio, quando observado com honestidade, revela muito. Revela onde você se abandonou para agradar, onde silenciou para não gerar conflito, onde se adaptou além do que podia sustentar. O Espírito Santo se revela mostrando essas rupturas internas que você normalizou, mas que a alma não aceitou. Reconectar-se consigo mesmo não é um ato egoísta, é um passo espiritual, porque Deus não fala apenas de fora para dentro. Ele fala no interior, onde você sente, discerne e escolhe. Quando você se reconecta, o vazio deixa de ser um buraco assustador e passa a ser um ponto de encontro. E é exatamente assim
que o Espírito Santo começa a agir de forma ainda mais clara, não pressionando, não exigindo, mas chamando sua atenção com suavidade, usando o vazio não para te empurrar, mas para te convidar a escutar de novo. Como o Espírito Santo usa o vazio para chamar atenção sem pressionar. O Espírito Santo não invade, ele não força a entrada, não grita, não empurra decisões. Quando você se sente vazio por dentro, ele não tenta preencher rapidamente esse espaço para aliviar o desconforto. Ele usa o próprio vazio como um chamado silencioso, um chamado que respeita seu tempo, sua história e seus limites. Esse é um dos modos mais sutis de atuação do Espírito Santo. Ele não cria urgência, cria consciência, não gera culpa, gera percepção. O vazio começa a chamar sua atenção para aquilo que você vinha ignorando, evitando ou adiando. Não como acusação, mas como convite. Convite para olhar com mais honestidade para dentro. Enquanto muitas vozes pressionam, o Espírito Santo espera. Ele não compete com distrações. Ele não se impõe sobre seus mecanismos de fuga. Ele permite que o vazio permaneça tempo suficiente para que você perceba que nada externo vai resolvê-lo. Não é punição, é respeito pela sua liberdade. Esse vazio começa a funcionar como um espaço de escuta. Você passa a perceber pensamentos recorrentes, sentimentos antigos, perguntas que voltam sempre, coisas que você tentou resolver com ação, mas que pedem presença. O Espírito Santo chama sua atenção exatamente aí, onde você parou de escutar a si mesmo. Ele não pressiona porque pressão gera resistência. Em vez disso, ele cria clareza lenta. Faz você notar o que te cansa, o que te afasta, o que perdeu sentido. Não para te condenar por isso, mas para te libertar do peso de continuar vivendo desalinhado. O vazio se torna um espelho calmo, não um abismo. Quando você entende isso, algo muda na forma como reage. Você para de lutar contra o vazio, para de tentar preenchê-lo às pressas. Começa a permanecer. E permanecer é um ato espiritual profundo. É dizer, eu estou disposto a escutar, mesmo que ainda não entenda. O Espírito Santo age com gentileza, porque o que ele quer transformar é profundo. Pressão gera decisões superficiais. Convite gera transformação real. Ele não quer apenas mudar o que você faz, mas de onde você vive. E isso exige tempo, espaço e silêncio interior. Se você sente que esse vazio não te empurra, mas te chama, isso não é coincidência. É o Espírito Santo respeitando o seu processo. Ele não te arranca do lugar onde você está. Ele te encontra ali. E quando você permite esse encontro, o vazio deixa de ser ausência e começa a se tornar comunicação. E há algo ainda mais delicado nesse processo. Às vezes, o vazio vem acompanhado de um silêncio interior diferente. Um silêncio que não é confusão, mas mudança de escuta. Porque Deus pode não estar falando menos, pode estar falando de outra forma. O silêncio interior que surge quando Deus quer ser ouvido de outra forma. Há um silêncio que não vem da ausência de palavras, mas da mudança de frequência. Você continua orando, pensando, refletindo, mas algo parece diferente. Não é vazio, confuso. É um silêncio mais denso, mais atento. Como se Deus tivesse diminuído o volume do que você estava acostumado a ouvir para que você aprendesse a escutar de outro jeito. Esse silêncio interior surge quando o Espírito Santo quer ser percebido além da linguagem habitual. Você estava acostumado a ouvir Deus através de ideias claras, respostas rápidas, emoções reconhecíveis. Agora, ele começa a falar através da atenção, da pausa, da consciência do que se move dentro de você quando tudo fica quieto. Esse silêncio incomoda porque ele tira o controle. Não há frases prontas, não há direção explícita, não há sensação que confirme imediatamente que Deus está agindo.
e a mente, acostumada a interpretar tudo, entra em alerta. Mas o Espírito Santo não está em silêncio porque se afastou. Ele está em silêncio porque quer aprofundar a escuta. Quando Deus quer ser ouvido de outra forma, ele reduz o excesso de estímulos internos. Pensamentos acelerados começam a desacelerar. A necessidade de entender tudo diminui. Você se sente mais observador do que reativo. Esse silêncio não é vazio emocional, é espaço de percepção. É ali que você começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Nesse tipo de silêncio, Deus fala através do que permanece quando todo o resto cala, através daquilo que insiste em voltar ao seu coração, através das perguntas que não vão embora, através das resistências que se revelam. O Espírito Santo se manifesta como consciência viva, não como discurso. Muitas pessoas tentam romper esse silêncio rapidamente, preenchem com palavras, conteúdos, atividades espirituais. Mas ao fazer isso, perdem a oportunidade de ouvir Deus do jeito que Ele escolheu falar agora. Porque nem toda revelação vem em forma de mensagem. Algumas vêm em forma de clareza interior gradual. Esse silêncio ensina algo essencial. Deus não quer apenas que você o escute. Ele quer que você se escute diante dele. Quer que perceba o que surge quando não há distração. Quer que você reconheça onde está desalinhado, onde está cansado, onde está vivendo além do que pode sustentar. Quando você aceita esse silêncio sem medo, algo se reorganiza por dentro. A ansiedade diminui, a urgência perde força. Você começa a confiar que não precisa preencher cada espaço para estar conectado com Deus. Aprende que a presença dele não depende de ruído, mas de disponibilidade. Esse silêncio é uma linguagem que não se impõe, mas se revela a quem permanece. E permanecer nesse silêncio é um aprendizado raro, porque exige paciência e humildade. Exige aceitar que Deus pode estar falando exatamente agora, mesmo que não seja do jeito que você esperava. E é aqui que surge um risco sutil, o impulso de preencher esse vazio rápido demais, de não aguentar o silêncio, de fugir da profundidade. Porque preencher o vazio pode trazer alívio momentâneo, mas também pode atrasar a revelação que esse espaço está preparando. Por que preencher o vazio rápido demais pode atrasar a revelação? O impulso de preencher o vazio é quase automático. Quando algo incomoda por dentro, você procura ocupar mais tarefas, mais conteúdos, mais conversas, mais estímulos. Até mais práticas espirituais podem virar fuga quando são usadas para não sentir. O problema não é buscar coisas boas. O problema é usá-las para evitar o que precisa ser escutado. Preencher o vazio rápido demais interrompe um processo que ainda não terminou de revelar o que carrega. O Espírito Santo usa o espaço para organizar, alinhar, trazer à superfície aquilo que ficou soterrado por anos. Quando você cobre esse espaço, imediatamente você silencia não o desconforto, mas a mensagem que ele carrega. Esse preenchimento apressado traz alívio momentâneo, mas não traz clareza. Você se sente ocupado, mas não mais inteiro. Continua fazendo, mas não entende. Continua avançando, mas sem direção interior. E com o tempo, o vazio retorna, porque não foi compreendido, apenas abafado. O Espírito Santo não compete com o excesso. Ele espera. Espera até que você perceba que nada externo consegue tocar o que é interno. Que nenhuma distração resolve aquilo que pede presença. Esse vazio não quer ser preenchido. Quer ser atravessado com consciência. Quando você permite que o vazio permaneça por um tempo, algo começa a se organizar sozinho. Pensamentos se alinham, emoções ganham nome, limites ficam claros, verdades que você evitava começam a se mostrar sem violência. A revelação não vem como uma frase pronta. Ela vem como entendimento progressivo.
Preencher rápido demais é uma forma sutil de controle. É tentar resolver antes de compreender. Mas o Espírito Santo trabalha no ritmo da profundidade, não da ansiedade. Ele não quer apenas aliviar o sintoma, quer transformar a raiz. Se você sente vontade constante de ocupar cada espaço interno, pergunte a si mesmo o que está evitando sentir. Não com culpa, mas com honestidade. Porque muitas vezes aquilo que você tenta preencher é exatamente o lugar onde Deus quer se revelar com mais clareza. E quando você para de fugir do vazio, algo essencial acontece. Você percebe que o Espírito Santo não está ausente nesse espaço. Ele está presente de um modo mais íntimo, não como resposta imediata, mas como companhia fiel. É nesse ponto que a revelação muda de forma. Deus deixa de ser algo que você procura fora e começa a ser percebido como presença que caminha com você por dentro. O Espírito Santo se revela mais como presença do que como resposta. Há um momento em que você percebe que não está esperando mais uma resposta específica. Não é que as perguntas desapareceram, mas elas perderam o controle sobre você. Isso acontece quando o Espírito Santo começa a se revelar não como solução imediata, mas como presença constante. E essa mudança é profunda, porque altera a forma como você se relaciona com Deus. Durante muito tempo, você pode ter buscado respostas para se sentir seguro. O que fazer, para onde ir, por que isso está acontecendo. Mas o Espírito Santo sabe que respostas sem presença não sustentam o coração. Elas aliviam a mente por um instante, mas não transformam o interior. Por isso, muitas vezes, ele não responde do jeito que você espera. Ele permanece. Essa presença não vem com frases claras, nem com instruções detalhadas. Ela se manifesta como companhia, como um senso de não estar sozinho, mesmo quando nada foi resolvido. Você percebe que, embora o vazio ainda exista em algum nível, ele não é mais assustador. Ele é habitado. O Espírito Santo se revela como presença quando você começa a sentir estabilidade sem explicação. Uma calma que não depende de entendimento. Uma capacidade nova de permanecer consigo mesmo sem desespero. Isso não é indiferença, é maturidade espiritual sendo formada. Essa forma de revelação ensina algo essencial. Deus não está apenas interessado em responder perguntas, mas em caminhar com você enquanto as perguntas existem. Ele não remove imediatamente o mistério, ele sustenta você dentro dele. E isso cria uma confiança mais profunda do que qualquer resposta poderia criar. Quando o Espírito Santo se torna presença, a fé deixa de ser uma busca constante por sinais externos. Ela se torna uma consciência interior de acompanhamento. Você começa a perceber Deus nos pequenos ajustes, nas mudanças sutis de percepção, na forma como reage diferente às mesmas situações. Essa presença não faz barulho, não exige atenção. Ela simplesmente está. E quanto mais você aceita essa forma de revelação, menos precisa de confirmações. Você passa a reconhecer Deus não pelo que Ele explica, mas pelo modo como Ele te sustenta. O vazio, então, muda de função. Ele deixa de ser um espaço de angústia e se torna um espaço de comunhão silenciosa. Não porque tudo foi preenchido, mas porque você não está mais sozinho dentro dele. O Espírito Santo ocupa esse espaço não com respostas prontas, mas com fidelidade constante. Essa percepção prepara você para algo ainda mais desafiador e libertador. Quando o vazio permanece, ele começa a exigir uma coisa essencial: honestidade. Honestidade diante de Deus, sem filtros, sem performance, sem discursos prontos. E é exatamente aí que o Espírito Santo aprofunda sua revelação. Quando o vazio te obriga a ser honesto diante de Deus. O vazio tem uma função que quase ninguém gosta de encarar. Ele remove os filtros.
Quando você não sente nada especial, quando não há entusiasmo espiritual, quando não há emoção para sustentar palavras bonitas, sobra apenas a verdade. E é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo começa a trabalhar com mais profundidade. Enquanto há sensação, é possível se esconder atrás dela. Enquanto há atividade, é possível evitar certas perguntas. Enquanto há rotina, é possível manter uma fé funcional, mas distante. O vazio desmonta tudo isso. Ele te coloca diante de Deus sem argumentos, sem performance, sem linguagem ensaiada. Apenas você, como está. Esse momento é desconfortável, porque revela o que estava sendo evitado. Cansaço real. Dúvidas que não foram verbalizadas, frustrações espirituais que você tentou espiritualizar, expectativas não atendidas que ficaram guardadas. O vazio traz tudo isso à superfície não para te expor, mas para te libertar. A honestidade diante de Deus não nasce da coragem emocional, nasce da falta de alternativas. Quando você percebe que não consegue mais fingir nem para si mesmo, algo se quebra. E essa quebra não é fracasso, é rendição verdadeira. Não aquela rendição falada, mas a rendição sentida. O Espírito Santo se revela com força nesse lugar porque ele trabalha com a verdade, não com a imagem. Ele não se afasta quando você se mostra cansado, confuso ou sem respostas. Pelo contrário, é nesse ponto que ele se aproxima, não para corrigir tudo de uma vez, mas para sustentar você enquanto a verdade é reconhecida. Ser honesto diante de Deus não significa ter todas as palavras certas. Significa parar de esconder o que você sente atrás do que você acha que deveria sentir. O vazio te obriga a fazer isso porque ele não responde a discursos. Ele responde à presença. E a presença só acontece quando há verdade. Nesse ponto, a oração muda. Ela deixa de ser pedido e se torna exposição. Você não pede para Deus tirar o vazio imediatamente. Você permite que Ele esteja com você dentro dele. E isso cria uma intimidade que não existia antes. Uma intimidade silenciosa, sem dramatização, mas profundamente real. Quando essa honestidade acontece, algo começa a aliviar por dentro. Não porque tudo foi resolvido, mas porque você não está mais se traindo espiritualmente. Você para de lutar contra o que sente e começa a caminhar com Deus a partir do que é real. E isso muda tudo. Esse é um dos momentos mais decisivos do processo, porque a partir daqui, o vazio deixa de ser um inimigo. Ele se torna um lugar de encontro, um lugar onde você não precisa provar nada, apenas estar. E quando você para de lutar contra o vazio, algo se transforma, não fora, mas dentro. Uma mudança silenciosa que traz alívio e reorganiza o coração. O que muda? Quando você para de lutar contra o vazio. No momento em que você para de lutar contra o vazio, algo silencioso se reorganiza dentro de você. Não é uma mudança brusca, nem uma sensação intensa. É um alívio discreto, quase imperceptível no início, mas profundamente real. A luta consumia energia. A resistência mantinha tensão. Quando ela cessa, o corpo relaxa, a mente desacelera e a alma encontra espaço para respirar. Parar de lutar não significa desistir da fé. Significa parar de tratar o vazio como um erro que precisa ser corrigido imediatamente. Você deixa de se perguntar o tempo todo o que está faltando e começa a perceber o que está sendo revelado. Esse movimento muda completamente a experiência interior. O vazio deixa de ser um lugar hostil e passa a ser um território de escuta. Quando a luta acaba, a ansiedade perde força. Não porque as perguntas desapareceram, mas porque elas já não dominam o coração. Você não precisa mais preencher cada silêncio. Não precisa mais se explicar espiritualmente. Não precisa mais provar para Deus ou para si mesmo que está bem.
Você se permite estar como está, e isso traz uma paz que não depende de entendimento. O Espírito Santo age com mais liberdade quando não encontra resistência. Ele não precisa mais usar o desconforto para chamar atenção. Ele começa a trabalhar com clareza suave. Você passa a perceber pequenos ajustes internos, mudanças na forma de reagir. Uma nova sensibilidade para o que te faz bem e para o que te esgota. Nada disso vem como ordem, vem como discernimento. Parar de lutar contra o vazio também muda a relação com o tempo. Você deixa de querer resolver tudo agora. Aprende a respeitar o ritmo do que está sendo construído dentro de você. Essa paciência não é passividade, é confiança em processo. É aceitar que algumas coisas precisam amadurecer antes de ganhar forma. Nesse ponto, o vazio já não provoca desespero, ele provoca curiosidade. Você começa a perguntar não por que me sinto assim, mas o que esse espaço está pedindo de mim. E essa pergunta é muito mais fértil. Ela abre caminhos internos que estavam bloqueados pela urgência. Quando você para de lutar, o vazio começa a se transformar em clareza lenta, não uma clareza conceitual, mas uma clareza de direção interior. Você sente quando algo não está alinhado, sente quando precisa parar, sente quando precisa avançar. Essa sensibilidade não nasce da emoção, nasce da escuta. Esse é um dos sinais mais claros da atuação do Espírito Santo. Ele não preenche o vazio com respostas prontas. Ele reorganiza o interior para que você consiga reconhecer o que é verdadeiro sem esforço. A luta atrapalhava essa percepção, a aceitação a libera. Parar de lutar contra o vazio não resolve tudo, mas muda tudo. Muda o lugar de onde você vive, muda a postura do coração, muda a forma como você se relaciona com Deus. A fé deixa de ser uma tentativa de se sentir bem e passa a ser um espaço de verdade. E quando essa mudança acontece, surge uma pergunta prática e necessária. Como discernir se esse vazio é um convite de Deus ou um problema que precisa de outro tipo de cuidado? Aprender essa distinção é essencial para não carregar culpa desnecessária, nem negligenciar o que precisa de atenção. Como discernir? Se o vazio é um convite, não um problema. Discernir o vazio é aprender a escutar o que ele produz em você, não apenas o desconforto que ele causa. Um problema tende a te fechar, a te endurecer, a te afastar de si mesmo e dos outros. Um convite, mesmo quando dói, te mantém sensível, te deixa mais atento, mais honesto, mais consciente. A diferença não está na intensidade do vazio, mas no efeito que ele gera. Quando o vazio é um problema, ele paralisa. Você perde energia vital, perde interesse por tudo, perde capacidade de conexão. Ele te empurra para o isolamento e para a autonegação. Quando o vazio é um convite, ele inquieta sem destruir. Ele não te tira a vontade de viver, te tira a vontade de viver no automático. Ele não te afasta de Deus, te aproxima de uma conversa mais verdadeira com Ele. Observe o movimento interior. Se o vazio te leva a fazer noticing, a perceber padrões, a questionar escolhas, a rever prioridades, há um convite ali. Se ele desperta perguntas que pedem maturidade e não fuga, isso é sinal de atuação do Espírito Santo. O convite não grita, mas insiste. Não acusa, mas revela. Outro sinal importante é a temporalidade. Problemas tendem a se agravar quando ignorados. Convites tendem a se esclarecer quando acolhidos. Se ao permanecer com o vazio sem pressa de resolver, você começa a sentir mais lucidez, mais alinhamento e menos ansiedade. Você está diante de um convite. O Espírito Santo organiza por dentro antes de direcionar por fora. Discernir também exige humildade para reconhecer limites. Há vazios que pedem cuidado humano, escuta profissional, descanso físico.
O convite de Deus não exclui esses caminhos. Pelo contrário, muitas vezes os integra. O Espírito Santo não concorre com a verdade do seu corpo e da sua história. Ele trabalha com elas. Quando você aprende a discernir, a culpa perde espaço. Você para de se acusar por sentir o que sente e começa a responder com responsabilidade ao que o vazio pede. Às vezes, ele pede silêncio. Às vezes, pede mudança. Às vezes, pede apenas presença fiel. Discernimento é responder certo, não rápido. E quando você reconhece o vazio como convite, algo ainda mais profundo acontece. Você percebe que Deus não pretende apenas aliviar esse espaço, mas transformá-lo em lugar de revelação contínua. Um lugar onde a presença não ocupa, reorganiza, onde o Espírito Santo começa a preencher sem preencher, mudando a forma como você vive por dentro. Quando o Espírito Santo começa a preencher sem preencher. Há um momento em que você percebe algo diferente acontecendo dentro de você. O vazio ainda existe, mas não incomoda como antes. Ele não foi ocupado por respostas, nem por emoções novas, nem por explicações espirituais. Ainda assim, você se sente mais inteiro. Isso acontece porque o Espírito Santo não preenche o vazio como quem coloca algo dentro. Ele preenche reorganizando o que já existe. Esse tipo de preenchimento não adiciona peso, adiciona ordem, não ocupa espaço, cria alinhamento. O Espírito Santo começa a tocar áreas que estavam desorganizadas, emoções que estavam soltas, desejos que estavam confusos. Ele não cobre o vazio, ele o torna habitável. E isso muda completamente a experiência interior. Você começa a notar que reage diferente às mesmas situações. Coisas que antes te esgotavam, agora têm limites claros. Pensamentos que te dominavam agora passam sem se fixar. Não porque você ficou mais forte, mas porque algo dentro ganhou estrutura. O Espírito Santo preenche o vazio, trazendo coerência, não estímulo. Esse preenchimento acontece quando você para de exigir que Deus tire o vazio e permite que Ele o transforme em espaço de relação. Deus não tem pressa de te devolver sensações. Ele prefere te devolver presença. Uma presença que sustenta, que organiza, que acompanha. Quando o Espírito Santo preenche sem preencher, você descobre que o vazio não precisava desaparecer para que a paz surgisse. Ele precisava ser ressignificado. O espaço que antes parecia falta agora se torna disponibilidade. Disponibilidade para ouvir melhor, para escolher com mais verdade, para viver com menos ruído interno. Esse é um nível profundo de revelação. Porque você entende que Deus não entrou na sua vida para ocupar um lugar, mas para reorganizar tudo ao redor desse lugar. E quando isso acontece, o vazio já não é mais ameaça. Ele se torna um espaço sagrado, onde a presença de Deus não faz barulho, mas sustenta tudo. E é a partir daqui que o caminho se conclui de forma natural. Não com euforia, não com respostas definitivas, mas com uma certeza silenciosa. Aquilo que parecia vazio não era abandono, era espaço sendo preparado. O vazio que se transforma em espaço para Deus. O vazio não desapareceu porque precisava desaparecer. Ele mudou de significado. Aquilo que antes parecia falta agora é espaço. Espaço onde você não precisa mais se explicar, se justificar ou se esforçar para sentir algo que não vem. Espaço onde Deus não precisa provar sua presença, porque ela se tornou reconhecível na forma como você vive por dentro. Esse vazio transformado não te deixa inquieto, ele te mantém atento, não te enfraquece, te aprofunda. Você percebe que não está mais tentando preencher cada silêncio, não está mais fugindo do que sente, não está mais se acusando por não sentir o que esperava sentir. Você aprendeu a permanecer, e permanecer é um dos atos mais maduros da fé. Agora, quando o silêncio aparece,
ele não assusta. Quando o vazio se manifesta, ele não paralisa. Você sabe que Deus não se afasta nesse espaço. Ele se revela ali, não com respostas prontas, mas com presença fiel. Não com emoção intensa, mas com alinhamento profundo. Não ocupando o vazio, mas reorganizando tudo ao redor dele. Você entende que esse processo não te afastou de Deus. Te aproximou de uma forma mais verdadeira. Uma fé menos dependente de sensações e mais sustentada por consciência. Menos ansiosa por sinais e mais sensível à presença. O Espírito Santo não te deixou vazio. Ele te ensinou a reconhecer onde ele sempre esteve. Esse espaço interior agora é lugar de escuta, não de medo. Lugar de discernimento, não de confusão. Lugar onde você consegue ser honesto, sem culpa e silencioso, sem solidão. O vazio se tornou um ponto de encontro, não um problema a ser resolvido. Nada foi forçado, nada foi acelerado, nada foi negado. O caminho foi respeitado, o tempo foi honrado, e isso é exatamente como Deus trabalha. Ele não invade, ele transforma, ele não preenche com barulho, ele habita com presença. Se hoje você sente esse espaço dentro de si, não o rejeite, não o rotule como ausência. Não tente fechá-lo, ele pode ser o lugar mais sagrado que você já encontrou, porque é ali, no que parecia vazio, que Deus decidiu se revelar de forma mais profunda, mais silenciosa e mais verdadeira.